Olá, boa noite. Vamos começar a análise desse próxima estação, né, do solstício de inverno aqui para o hemisfério sul e verão para o hemisfério norte. Mas lembrando que a gente está usando o mapa de Brasília, então a gente vai considerar aqui para o Brasil, né, uma tendência assim de análise da astrologia mundana, astrologia mundial, que tem como base a relação da entrada do Sol no signo de Câncer, que é um signo cardinal, ou seja, ele abre uma estação. Então, consequentemente, ele tem validade aí pelos próximos 3 meses. Lembrando que a gente vai ter uma variação conforme as lunações, que são mensais, né? E com alguns outros trânsitos, que são a oposição que a gente vai ter dos maléficos, né? De Marte e Saturno. E algumas outras sobreposições. Lembrando que a astrologia mundial, a gente passou por eclipses, então eles também vão ser levados em conta. A gente tem que levar em consideração também o contexto, né? E vários outros pontos aí, mas eu só vou levar em consideração a análise do ingresso do Sol no signo de Câncer, ou seja, desse próximo solstício, ok? Pra gente tentar interpretar, né, ver essas tendências dentro dessa análise de uma forma mais geral, tá? Então, lembrando que é uma análise simbólica, a gente tem algumas tendências, algumas possibilidades. Eu publiquei um texto dando uma introduzida ao assunto, mas aqui eu vou explicar de uma forma mais prática e mais clara, né? Então, o Sol vai entrar no signo de Câncer, ou seja, ele vai estar exatamente a 0 graus e 0 minutos do signo de Câncer, à meia-noite 32 do dia 21 de junho, ou seja, né, nessa madrugada que o Sol vai estar entrando no signo de Câncer, e aí o mapa ele vai estar abrindo a 5 graus e 43 minutos de Áries, né? Então, o primeiro ponto aqui é a gente levar em consideração Marte, né? E o Sol, que vai estar ali entre casa 3 e 4, né? Então, a gente vai ter ali uma mistura a respeito de Marte, que ele está no signo de Leão, na casa 5. Então, a gente vai ter que relevar aí os assuntos ligados a lazer, a crianças, a um namoro mais descontraído, né? A hobbies, a esportes, em relação também à ação, né? Atenção à cabeça e aos pensamentos, né? Mercúrio ainda está retrógrado, então nesse solstício ainda a gente vai sentir alguma relação mais enterrada, né? Em relação aí à comunicação, mesmo com Mercúrio já direto, embora a gente sinta um breve alívio, mas é como se no plano de fundo ainda permanecesse uma tendência ali a algum tipo de desentendimento, tá? Nas redes sociais, nos meios de comunicação, de uma forma mais global. Para a gente entender como é que isso vai afetar de uma forma individual o indivíduo, é fundamental ter em mãos o seu mapa natal em relação ao mapa do solstício, aos trânsitos, as progressões, ou seja, a movimentação do seu mapa, né, dentro do movimento primário, secundário, as revoluções solares. Então, são vários pontos a serem considerados, tudo bem? Então, o que eu faço aqui é uma análise mais mundial e geral de uma tendência coletiva de temas relevantes, de temas e assuntos relevantes, tudo bem? E aí vocês podem fazer uma comparação aí, por exemplo, qual é a casa em que tem cúspide ali no signo de Câncer no seu mapa. Essa é uma casa, um assunto relevante, que você vai ter que trazer um pouco mais à tona esses assuntos, né? Vivenciar mais esses assuntos. E de uma forma geral também, o período de Sol em Câncer é um período em que a gente se concentra mais na energia misericordiosa, amorosa, de doação, de nutrição, de cuidado. Então, a gente tem mais atenção aos cuidados do lar, da família, da base, né? Da estruturação da própria casa, da organização, né? Dentro da questão da alimentação, da própria nutrição do nosso corpo, né? Da nossa própria alimentação, do nosso bem-estar, do nosso conforto.
e olhar para as pessoas e trabalhar um pouco mais essa questão generosa, amorosa, né, empática, o que o outro está precisando, como eu posso servir e ser útil. Então são exercícios que condizem com essa energia, né? Lembrando que o inverno também é uma estação que tende a ser fria e úmida em sua maioria, né, em sua essência. Então, principalmente para os lugares onde realmente fique mais frio, né, onde que as pessoas sintam mais esse inverno, essa diferença de temperatura, nas questões de saúde é muito importante deitar cedo, acordar cedo, aproveitar o sol, tomar mais sol quando possível, né, porque para manter o calor interno do corpo, né, manter essa questão da vitalidade. Consumir mais alimentos quentes, né, cuidar com o vento frio, para que na próxima estação, né, não sofra com os males do inverno, que são os resfriados, as gripes, as influenzas, né, que inclusive é um tema que está em alta, né, querendo ou não. E ele continua em alta e em evidência também nesse inverno, né, que é uma estação onde as pessoas tendem a esquecer esse pequeno cuidado aí com a temperatura. A mudança brusca de temperatura, quando o corpo não consegue se regular, ele tende a sofrer com uma queda de imunidade. E essa queda de imunidade dá abertura a situações de doença e dificuldade no corpo no geral. Então é muito importante a gente estar preservando o cuidado, né, com a nossa saúde, com o corpo, a alimentação. No mais, como eu estive falando, né, a gente vai ter um trígono forte de água nesse mapa, que está ligando Júpiter, que está a 2 graus de Peixes, tá? E a Lua a 9 graus de Escorpião, né? Boa noite para quem está entrando. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida ou alguma coisa que vocês ouviram falar sobre essa entrada do Sol em Câncer e quiserem comentar aqui, podem ficar à vontade, tá? Logo em breve vou estar respondendo as perguntas também. Então, esse trígono de água, ele vai enfatizar essa fleuma, essa relação fria e úmida, né? Júpiter e a Lua vão estar acima do horizonte, assim como Saturno, que está também no signo úmido. Então, a gente tende a ter um inverno bem úmido esse ano. Como eu estive falando já na alunação passada, a tendência de chuvas, né? Então, pode ser que no Brasil a gente tenha aí uma questão de aumento da umidade, no geral, né? E esse trígono de água, ele enfatiza essa questão fleumática, né? E emotiva. O que eu quero dizer com isso? As pessoas vão ficar chorando? Não, né? Embora câncer, o signo de câncer tenha essa fama de chorão, a Lua no signo de Escorpião, ela é mais defensiva, mais irritadiça, né? Mais mística. Pode ser que tenha um aparecimento, né? Uma evidência aí de situações mais espirituais, mais místicas, né? Mais terríveis também, né? De uma dificuldade um pouco mais de entender, de entendimento, de investigação, coisas mais ocultas, né? Porque essa Lua também vai estar na casa 8, inclusive no 8º signo. Então, tá dando ênfase ali a todos esses assuntos mais por baixo dos panos, mais enterrados, né? Mais densos, com mais dificuldade. Tudo isso pode ser enfatizado. E, ao mesmo tempo, as pessoas também mais facilmente manipuláveis, porque a fleuma é a água. E a água ela tem uma tendência a se adaptar conforme o ambiente, né? Agir conforme o meio em que ela está inserida. E, ao mesmo tempo, o regente desse ascendente, né, do mapa de ingresso do Sol em Câncer, ele está num signo extremamente lúdico, numa casa extremamente lúdica. Então, vai ter uma ênfase não só de um pensamento e comportamento infantil, mas de uma exaltação aí à infantilidade, às crianças, e até mesmo um certo perigo com isso, porque além da gente ter uma quadratura com Marte e Lua, né, por signo, e uma quadratura já separativa, né, mas a Lua tá num signo de debilidade para ela e também um significador de crianças e um significador infantil. Então, provavelmente a gente vai ter mais restrições pela frente, né, com mais perda de liberdade e perda de poder exercer essa questão mais prazerosa, mais agradável, os nossos hobbies, a nossa diversão, né? Então vai ter uma tendência aí um pouco mais de dificuldade com isso.
Além disso, Marte, né, que é o significador ascendente desse ingresso do Sol em Câncer, ele vai estar fazendo uma oposição a Saturno, que está extremamente forte, né? E Marte está na debilidade, no exílio de Saturno, e Saturno ainda retrógrado, né? Então a gente tem aí uma relação de poda, de atraso, de limitação, de castração, todos os significados e simbolismos de Saturno, né? Que tem essa relação impositiva aí de limitações no geral, ok? E essa limitação, ela vem principalmente em relação a grupos, né? Porque Saturno, ele tá nessa casa 11, né? Que seriam as bênçãos que vêm do céu, né? Então, os grupos, no geral, né? Os amigos de longa data, mas pessoas que estão superiores, né? Porque Saturno está superior e está extremamente forte nesse mapa. E Júpiter já está estacionado, né? A tendência dele é ficar retrógrada. Então, essa facilidade dessa abundância que a gente tem, que a gente já sentiu o gostinho de Júpiter em peixes, né? Uma pseudo-facilidade na vida, ele está começando a ficar estacionado para entrar no movimento retrógrado. E durante esse inverno, ele vai ficar até voltar para o signo de Aquário. Então, só mais lá por dezembro é que a gente vai sentir de novo Júpiter no signo de Peixes, que vai facilitar os assuntos espirituais, religiosos de uma forma mais elevada. Por enquanto, a gente vai ter os temas de casa 12, 8, 4 mais exaltados, ou seja, assuntos ocultos, assuntos densos, assuntos de dificuldade, né? De restrição, inimigos ocultos, né? Coisas que ficam assim com maior dificuldade de aparecer, ok? No mais, essa oposição que ela está já sendo apontada aqui nesse mapa desse solstício, que é a oposição entre os maléficos. Por que maléfico, né? Porque eles têm assuntos desagradáveis, né? Quem que é que acha prazeroso e legal guerra, restrição, limite, doenças, né? Enfermidades, cortes, cirurgias, né? Exílios, prisões, né? São assuntos chatos, né? Assuntos mais densos. Amanhã eu vou estar publicando para vocês um infográfico assim bem prático para entender melhor esses assuntos dos maléficos e essa oposição. E mais pra frente, eu não sei se amanhã à noite ou talvez terça-feira à noite, eu faça uma live a respeito dessa oposição em específico, tá? Mas no geral, como ela já está apontando, são justamente temas de dificuldade, né? E enfatizando também o regente desse ascendente, que significa o quê? Significa a nação, significa as pessoas, significa o povo, significa esse coletivo, né? Esse geral, esse assunto, esse tema principal. E esse tema principal, ele tá na casa 5, que é uma casa que significa as criações, que significa as crianças. Por isso que eu tive enfatizando tanto esse tema, né? No texto. E no geral a gente tem bastante apontamentos, né, para isso também. O próprio signo de Câncer, que é um signo de domicílio da Lua, que é um outro significador infantil. Então a tendência é que fique um pouco mais dificultoso, né, esses temas, né, um pouco mais restrito. Tem bastante gente entrando. Se vocês tiverem perguntas, já podem ir perguntando, que daqui a pouquinho eu vou estar respondendo vocês, tá? Bom, no geral aqui, a questão de benefícios, assim, ainda vão ficar restritas, né? A tendência é não melhorar tudo tão cedo, não melhorar tudo tão fácil, né? Ter muito cuidado aí com questões espirituais, né? Assuntos espirituais no geral, é muito importante estar enfatizando isso. A questão da comunicação, meios de transporte, meios de comunicação, acordos, negócios, ainda é bom dar uma segurada, uma pensada. Quando precisar fazer qualquer tipo de compra, venda, verifique, tá? Porque Mercúrio ainda está retrógrado nesse mapa, embora ele fique direto amanhã, né, logo em seguida, ele já vai ficar direto, mas é como se ele ficasse ali como uma memória por causa desse ingresso. Assim como fica uma memória quando a gente nasce no nosso mapa natal
e os planetas continuam seguindo, é como se nascesse ali desse uma ênfase, né? Marcasse ali por causa desse ingresso do Sol no signo de Câncer. Então, durante todo esse percurso do Sol do signo de Câncer, que é um signo cardinal, e ele passa essas características para os signos seguintes da estação, que são Leão e Virgem. Então, enquanto o Sol estiver nesses signos, ou seja, durante toda a estação, todo o inverno, a tendência desse mapa é ficar como um plano de fundo, né? Dentro desse contexto aí, essa ênfase. É claro que pode ser que a gente observe mais essas características nesses próximos dias, mas pode ser que apareça aí no decorrer desse período também, tá? Bom, quando a gente tem esses planetas mais celestes, né, acima do horizonte, é uma espécie de ordem aí de conexão, né, com uma questão mais espiritual, né, mais emocional, mais sentimental. E então as pessoas no geral podem estar se sentindo um pouco mais sensíveis, né, aumentando, aflorando essa sensibilidade. Ainda mais que o Sol está transitando no signo de Câncer, que é um luminar, né, que traz uma questão de luminosidade. Mas ele está no seu apogeu, né? Ele está assim no seu lugar mais inferior do céu, no fundo do céu. E o fundo do céu, ele trabalha questões mais densas, né? Mais de raiz, de base, de firmamento, de fundação. Então, tudo que é mais tradicional, mais voltado ali para o histórico, né? Para o conservador, pode ser que fique em ênfase também, ok? A questão da família, né? Da base, do lar, do cuidado com a saúde, com o corpo, pode ser que também fique mais em evidência. Bom, gente, no geral, o que eu vejo desse mapa do ingresso do Sol no signo de Câncer é mais isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer. As pessoas tendem a ficar mais desconfiadas, né? No geral, aí também. Mais inquietas e insatisfeitas. E essa oposição de Marte e Júpiter, ela vai se dar exatamente no dia 1 de julho, ok? Por isso que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Atualmente, Marte está no grau 5 de Leão e Saturno está no grau 12, então falta um tempinho ali para Marte chegar até o signo, até o 12º grau de Aquário, Saturno em Aquário, mas vai chegar no dia 1 de julho, entendeu? Mas ele já tá, de uma certa forma, atuando aí nessas questões aí, desses maléficos. No geral, eles vão ter mais questão de doenças, de dificuldade, de restrição, enfim, Saturno, essas questões todas. E como Saturno está retrógrado, a tendência de ter que fazer de novo, de ter que rever esse mesmo assunto é grande. Né? Lembrando que astro retrógrado significa revisão, retomada, ok? Ah, que bom, Marília. Fui bem prática aqui, tentando não falar tanto astrologuês, mas inserir de uma forma mais prática aqui. Aqui não tem tendência assim de abalo no governo nem nada, né? Vocês gostam muito de política, eu não sou muito atualizada em política. Aqui a relação do governo tá forte, né? Pode ser que tentem atacar de alguma forma, mas não chegam até ele, né? Não tem como. Mas a tentativa de manipulação é contínua, né? E é enfatizada aqui nesse mapa.
no geral do povo, da população. Então isso a gente tem que tomar cuidado. E com o que aparece aí de notícia, de mídia, de marketing, né? Que parece que não é novidade nenhuma, né? O céu só tá reforçando aí. Bom, gente, é isso. Continuo na interação com vocês nos stories, ok? Esse vídeo vai ficar disponível nas redes sociais. Os cuidados com as crianças são referentes à saúde em todos os aspectos, ok? Em todos os aspectos de atenção. Aqui é crianças no modo geral, tá? Então, qualquer tipo de perigo, de atenção em qualquer área, né? Aos pais e mães, olhem seus filhos de verdade, né? Ao que eles consomem, ao que eles assistem, como anda a educação, como anda a saúde, tudo. É muito importante. E isso vale também para as mamães ou para as mulheres que estão querendo ser mamães, né? Questão de gestação, de nutrientes, né? Isso é apontado pelo mapa do céu, mas é uma coisa contextual também, muito forte, né? Que a gente vê vários casos aí que a gente precisa cuidar. E essa oposição de Marte e Saturno vai estar sendo ligado por uma quadratura também com Urano, né? Para quem gosta dos geracionais. E Urano das deformações, deformidades, aberrações, imprevistos, né? Ainda mais em Touro, que trabalha a matéria. Então, vou estar abordando um pouco melhor esse assunto aí quando eu falar sobre essa oposição, ok? Essa oposição vai se dar na casa 12 e 6, então vai ter muita relação mental também, questão de pensamento e de alimentação que a gente consome. Então eu vou estar abordando um pouco melhor essa questão de saúde, de como é que a gente pode estar se cuidando mais, né? Vai ser bem interessante. Se eu fosse vocês, eu não perderia. Gente, vou continuar com vocês na interação nos stories, tá? Não deixem de compartilhar essa informação e de ficar atentos para as próximas lives também, ok? É isso, até a próxima. Uma boa semana para nós.